Ele era comum e renasceu como um nobre com a habilidade única de avaliação. Iniciamos essa história em uma cidade qualquer onde as pessoas seguiam suas rotinas diárias. Um homem acabou de chegar do trabalho e decidiu relaxar jogando videogame enquanto espera o próximo episódio de seu recap de anime favorito do canal do Mob. No dia seguinte, ao sair para o trabalho, ele sofre um infarto fulminante e perde a consciência. Ele então acorda e ouve vozes. Ao abrir os olhos, ele vê uma mulher diante dele e se pergunta quem ela é. Ele pensa que talvez tenha sido levado às pressas para um hospital por alguém que encontrou ele ali com o coração todo fuzilado e que a mulher ali seria a enfermeira de plantão. Ele olha ao redor e pensa que o hospital parece bem antigo, mas faz parte, seu dinheiro nem tem como pagar por coisa melhor mesmo. Eis que um cão começa a latir e ele já começa a se preocupar, porque podem ter confundido ele com um animal e levado ao veterinário. O problema é que o cão começou a voar, então ele já cogitou a possibilidade de ele estar batendo pino e estar ali num hospício. Até que então uma empregada entra na sala com uma bandeja para informar a mulher que o chá já está pronto e ela agradece a empregada. A empregada comenta que o filho da mulher é adorável e o homem vê seu reflexo na bandeja e agora ele percebe que ele é um bebê e se pergunta se está sonhando e ele então entende que não tem nada a ver com SUS, veterinário ou CAPS. Ele é o protagonista de um anime de Isekai que nasceu no ano 200 do calendário de Summerford com o nome de Ars Lovent em Lamberg, na província de Missian. Eis que 3 anos se passaram e Ars cresceu consideravelmente. Ele estava estudando quando uma empregada bateu na porta e ele a convidou para entrar. Ela diz que trouxe chá para ele e ele agradece. Ele se dá conta de que perdeu a vida no mundo anterior e foi reencarnado como Ars Lovent. Desde seu nascimento, ele dominou as habilidades de leitura e escrita, o que o tornou conhecedor do Novo Mundo. Ele sabe que nasceu no Império de Summerford, mas nunca viu um mapa assim, o que o faz entender que ele não está mais na Terra que ele conhecia. Ele também descobriu que existe uma técnica conhecida como magia que as pessoas usam para conjurar fenômenos misteriosos. Ele acha que tudo aquilo ali parece um mundo de jogo e tal, ou até um Isekai, né? A família Lovent na qual ele nasceu era uma casa nobre encarregada de gerenciar uma pequena região chamada Lamberg. A casa era tão grande e bela que Ars pensava que era um castelo. Eles tinham muitos empregados para cuidar deles e um chefe residente que fazia refeições maravilhosas todos os dias. Ars estava feliz por ter reencarnado em um local tão bom. Desde o seu nascimento, ele também aprendeu que possuía um poder que mais ninguém tinha. A cena muda e vemos Ars ali entrando na sala de treinamento, surpreendendo todos os soldados. Ele os cumprimenta e pergunta se pode observá-los. Os soldados dizem que ele estará bem desde que mantenha a distância. Eles estão surpresos que o príncipe sempre vem à sala de treinamento tão jovem. Eles estavam convencidos de que ele seria um grande guerreiro quando crescesse. Ars então se aproxima de um mestre que ensina a um soldado aprendiz. O mestre derruba o aprendiz e o repreende, mas o aprendiz se levanta e decide tentar novamente. Ars então usa sua habilidade de avaliação no aprendiz para olhar suas estatísticas. Ele percebe que o aprendiz tem grande aptidão para o arco e flecha e deduz que ele seria melhor com arcos. Ars então se aproxima do aprendiz que se chama Miles, chamando-o pelo nome, o que surpreende o rapaz, pois ele não achava que Ars conhecia seu nome. Ars pergunta se ele já usou algum arco, mas Miles diz que nunca usará essa arma, porque um homem de verdade não atira nos inimigos de uma distância segura como um covarde. Ars tenta sugerir que ele pode ser muito bom com o arco e pede para que ele tente. Miles então dá um tempo ali e reflete, e quando os outros soldados pedem para que ele tente, como Ars sugeriu, ele decide dar uma chance. Miles pega o arco e a flecha e confessa que nunca atirou antes. Um soldado sugere que ele se aproxime do alvo para reduzir o risco de machucar outras pessoas, mas Ars está confiante de que ele pode acertar o alvo nessa posição. Miles encaixa a flecha e a mira no alvo. Ele solta a flecha e ela acerta no centro do alvo. Eles acham que aquilo ali foi pura sorte, então pedem para ele tentar novamente, e Miles atira várias e várias flechas, todas elas acertando o centro do alvo. Todos os soldados ao redor dizem que ele nasceu para ser um arqueiro e Miles percebe convenientemente que usar um arco não é tão ruim e tal. Ele teve que engolir com farinha o preconceito contra os arqueiros. Os soldados então se perguntam como Ars conseguiu descobrir que Miles seria bom com arco e ele diz que foi seu instinto. Os soldados ficam impressionados com isso, mas Ars sabe que se ele contasse a verdade sobre sua habilidade de avaliação, eles não acreditariam nele. Embora sua habilidade fosse real, ele não conseguia usá-la em si mesmo, o que o deixava de certa forma triste por não poder se reconhecer, não saber quais são seus potenciais. Durante o jantar, Ars fica impressionado com a refeição preparada pelo chefe. Ele
estava prestes a começar a comer quando seu pai o chama. Seu pai diz que foi informado de como Ars descobriu o talento de um soldado como arqueiro e tal, e que estava muito impressionado. Ars estava um pouco assustado com seu pai, porque ele sempre parecia muito bravo. Ars então usa sua habilidade de avaliação em seu pai e olha as estatísticas dele. Ele fica impressionado que seu pai tenha conseguido subir de um agricultor a um nobre utilizando sua proeza marcial. O cara é brabo. Seu pai então diz para ele aprimorar seus instintos, porque ele pode um dia se tornar o senhor dessa terra um dia. Seu pai estava convencido de que a capacidade de detectar talento de outras pessoas poderá lhe ser útil no futuro. Seu pai então oferece a sua porção do jantar para que ele cresça mais rápido e Ars agradece por essa gentileza. Após esse dia, Ars estudou mais sobre o Império e percebeu que o futuro era um pouco vago, porque os líderes eram muito corruptos. Diversas revoltas estavam surgindo entre os plebeus e vários nobres estavam focando na autonomia para acalmar as revoltas. Ars temia que o Império pudesse entrar em uma guerra total se as coisas não mudassem para melhor. Ele não conseguia se imaginar liderando suas tropas para a guerra e se perguntava se seria capaz de manter o povo de Lambert seguro. Ele queria protegê-los, pois eles foram gentis com ele, e ele se lembra das palavras de seu pai sobre seus instintos e imediatamente tem uma ideia. Ele veste uma fantasia, um capuz e sai às ruas. Ele imediatamente começa a utilizar suas habilidades de avaliação ali para verificar as estatísticas das pessoas na cidade e acaba ficando exausto depois de usar sua habilidade por muito tempo e se senta em um beco ali. Uma mulher de repente expulsa um homem de sua loja porque ela não quer vender seus produtos para ele. Ars percebe que o homem não se parece com as pessoas da cidade. Um garoto aponta para o homem que ele é alguém de Malca e ele tenta chamar sua mãe para ajudá-lo, mas todos o evitam porque ele está sujo. Ars lembra que os Malcanos são um grupo de pessoas que vieram para o Summerfort do outro lado do mar. Ele sabe que a maioria deles foi trazida como escravo, então decide oferecer ao homem seu pão. Todos se perguntam por que o herdeiro da casa de Louvente está ajudando um Malcano. O homem pega o pão e começa a comer com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ars usa então sua habilidade de avaliação no homem e fica perplexo ao perceber que suas estatísticas são quase perfeitas. O cara é quase o Nobunaga dessa era. Ele sabe que o homem pode se tornar um grande guerreiro, mas o homem se levanta para ir embora depois de agradecer pelo pão. Ars então o persegue, mas o homem diz para ele não o seguir, porque as pessoas da cidade ficarão com raiva. Ars pergunta ao homem se ele gostaria de tornar seu servo, o que surpreende o homem. Ars estava planejando utilizar suas habilidades para recrutar pessoas com potencial, para que seu domínio se tornasse mais forte. O homem só pensa que Ars quer que ele finja, mas Ars se apresenta e mostra seu brasão da família. O cara ali fica surpreso, mas Ars diz que ele quer que ele se torne seu servo porque ele sente que ele tem muito talento. O homem se pergunta como Ars foi capaz de sentir isso quando eles acabaram de se conhecer, mas Ars diz que é apenas algo que ele sabe. O homem diz que não quer causar problemas para ele, porque as pessoas não gostarão dele ter um Malcano como servo. Ars diz para ele não se preocupar com isso, porque ele pensará em algo, mas o homem rejeita sua oferta e vai embora. Ars continua perseguindo o rapaz, porque sabe que ele pode nunca mais encontrar alguém com estatísticas tão boas. O estômago do rapaz então ronca e Ars decide utilizar isso como motivação. Ele diz ao cara ali que eles têm um chefe que pode fazer um buffet de comida que ele adoraria comer. O cara ali então, convencido pelo estômago e já não tendo nada a perder de fato, decide seguir Ars para essa empreitada. Ars o leva para casa e ele não acredita que Ars realmente é o filho do senhor. Agora ele acredita. O chefe lhe serve alguma comida, mas eles servem ao homem uma porção menor porque ele é um Malcano. Eles dizem ao Malcano para deixar sua casa imediatamente após sua refeição e Ars percebe que o preconceito contra os Malcanos é algo muito grande. Ele percebe que não será capaz de convencer os empregados disso, e então decide compartilhar sua própria comida com o rapaz, o que surpreende a todos. As empregadas então decidem servir ao homem um prato melhor e ele come até se satisfazer. Ars então lhe pergunta o que ele estava fazendo na vila e ele responde que ele era membro de um grupo de mercenários e seu nome é Ritz. Ele diz a Ars que eles se desfizeram depois que a maioria deles perdeu a vida e ele tem vagado desde então. Ars então pergunta a ele por que ele não se juntou a outro grupo de mercenários e Ritz diz a ele que não foi contratado porque ele não tem nenhum prêmio em seu nome. O servo então sugere que é hora de Ritz ir embora, mas Ars diz a eles que trouxe Ritz ali para torná-lo seu servo. Os servos dizem que o Sr. Raven, seu pai, desaprovará, mas Ars levará o assunto para ele de qualquer maneira. A cena corta, então nós vemos eles conversando com o pai do Ars, e o pai dele diz que é inaceitável fazer um Malcano como seu servo, mas Ars diz a ele que eles desperdiçarão um potencial incrível se o expulsarem. Seu pai o lembra que os Malcanos são inferiores a eles, então nenhum Malcano pode ter talento especial. Ars fica decepcionado
indignado que seu pai acredite nessa papagaiada toda sobre os Malcanos e tenta convencê-lo do contrário. Ele pede a seu pai para testar Ritz se ele quiser, e seu pai se pergunta por que ele tem tanta certeza de seu talento. Seu pai então se lembra que ele descobriu o talento de Milaise e decide testar Ritz, já que Ars insiste tanto. Ele diz a Ars que empregará Ritz como soldado se ele se mostrar talentoso, e Ars agradece por isso. Seu pai diz a ele que o teste será uma batalha simulada entre ele e Ritz. Ars tenta convencer seu pai de que esse não é o melhor método, pois Ritz não é páreo para ele porque ele é muito jovem, mas seu pai o lembra que ele disse que Ritz era talentoso, então ele quer ver sobre isso, e seu pai decide inclusive dar a Ritz uma vantagem para compensar a diferença de proeza, e ele diz a eles que eles podem prosseguir se ele estiver de acordo. Eles saem da sala e Ritz se pergunta por que Ars está tentando torná-lo seu servo. Ele acha que Ars está mostrando piedade, e Ars se pergunta se ele não quer se tornar seu servo, dizendo a ele que ele pode cancelar esse pedido se ele quiser, mas Ritz diz que essa é a melhor oferta que ele já recebeu na vida. Ele acha que a oferta é inacreditável porque os Malcanos são geralmente perseguidos em todos os lugares que vão. Ars diz a ele que ele precisa dele porque ele vai se tornar senhor dessa terra um dia, e ele precisar de Ritz ao seu lado. Ritz diz então que fará o melhor possível por ele. Ritz então entra na sala de treinamento e os soldados percebem que ele é um Malcano. O pai de Ars pede a Milaise para preparar suas espadas, enquanto Gratz traz uma ampulheta. Ele diz a Ritz a pegar uma espada e diz a ele que se ele conseguir acertar um golpe nele antes que o tempo acabe, ele vence. Ars acha que Ritz tem ao menos alguma chance graças a esses termos. O pai de Ars diz a Ritz para eles se apresentarem antes de duelarem, e depois de Ritz o fazer, ele se apresenta como Lord Raven. O duelo começa e Lord Raven ataca primeiro, mas Ritz desvia a tempo. Ele está convencido de que teria sido cortado ao meio, mesmo que estivesse utilizando espadas de madeira. O duelo continua e Ars percebe que Ritz não tem chance alguma, porém os outros soldados estão surpresos que o doido ali seja capaz de apenas manter sua espada na mão contra Lord Raven, pois eles sabem que se estivesse no lugar dele, essa luta já teria acabado. Embora Ritz estivesse acompanhando Lord Raven, ele não conseguiu acertar um golpe nele ainda. Lord Raven acerta um golpe que o derruba, mas ele se levanta. Lord Raven o lembra que ele tem pouco tempo restante e Ritz se lembra de que Ars precisa dele. Ele decide ir com tudo e corre em direção ao Lord Raven. Ele então desliza por baixo e então usa a luz do sócio para tentar acertar um golpe em Lord Raven, mas este o bloqueia bem na hora. No entanto, Lord Raven declara que a batalha acabou, mas Ritz olha para trás para ver que a ampulheta ainda está correndo. E todos veem então que Ritz conseguiu aquilo que parecia impossível. Ele acertou um golpe, mesmo que pego de raspão em Lord Raven. E se perguntam quem o doidão é. Fiel à sua palavra, Lord Raven decide empregá-lo como soldado e Ars corre para parabenizá-lo pelo sucesso. Lord Raven diz a Ars que sua capacidade de sentir o poder das pessoas é de primeira linha e que ele está confiante de que Ars sairá bem na próxima era caótica. Ele está confiante de que Ars será um grande senhor algum dia. Enquanto isso, todos os soldados se perguntam como Ritz se tornou tão forte e ele se aglomera ao redor do rapaz esperando aprender seu segredo, o que demonstra que o rapaz conseguiu o respeito de todos eles. Mais tarde naquele dia, Ritz troca de roupa e então promete fidelidade eterna a Ars com sua vida. E nisso o episódio acaba e eu estou muito curioso com a continuação desse anime. Sério, gente, eu gostei muito desse episódio. E você gostou também e quer a continuação? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2 e deixa o like para fortalecer o vídeo. O episódio começa após alguns meses desde que Ritz começou a trabalhar na casa Louvent. Ele treinava diariamente com os soldados e todos ficavam impressionados com suas habilidades. Ele sempre ficava ao lado de Ars e ainda não participou da guerra. Sua inteligência aumentou significativamente depois que ele começou a receber aulas e algum tempo depois, Ars utilizou suas habilidades de avaliação nele. Ars ficou impressionado ao descobrir que Ritz se tornou uma das pessoas mais inteligentes da casa. Todos aceitaram Ritz rapidamente depois de conhecê-lo melhor e perceberam seu talento. Os guardas da casa ficaram contentes em tê-lo por perto e também se impressionaram com suas habilidades e intelecto. Ritz se aproxima de Ars e pergunta se irão estudar de novo e Ars concorda em ajudá-lo a estudar. Ritz lembra Ars de que a lição anterior abordava as atividades do Império de Summerfort, cujo objetivo era reunificar as 7 nações originais. Ritz recorda que Ars lhe disse que Ansel, que é geograficamente isolada de outras regiões, estava envolvida em atividades comerciais com regiões fora de Summerfort. Eles fizeram isso para ganhar poder suficiente
suficiente para invadir os outros reinos da região de Summerford. Após Ansel conquistar outras regiões, o rei de Ansel se declarou imperador e nomeou a região de Summerford. Isso foi há 203 anos, e Ars confirma tudo o que disse. Ritz então continua dizendo que o atual império de Summerford está em declínio, porque o imperador atual tem apenas 8 anos de idade. Isso significa que quem mandava por ali na verdade eram seus subordinados, que por sua vez possuem rivalidades por facções, que por sua vez corroeram a autoridade centralizada. Com o declínio do poder do imperador, surgiram inúmeras revoltas populares por todo o país. Isso fez com que os duques de cada ducado ignorassem o império como um todo e focassem na autonomia. Embora as guerras atuais não sejam muito intensas, Ars está convencido de que haverá conflitos mais severos no futuro, já que seu pai é forçado a lutar no conflito atual. Ars decide então usar suas habilidades para reunir talentos promissores e prepará-los para a batalha, mesmo torcendo para que a guerra não estoure no futuro. Ars então se pergunta onde a guerra estourará no futuro e Ritz lhe diz que provavelmente começará na região de Missian. Ele informa a Ars que o duque do ducado de Missian é muito velho e provavelmente morrerá em breve. O duque tem 2 filhos e embora o mais velho deva sucedê-lo quando isso acontecer, o mais novo parece ser mais capaz. O duque estava preocupado sobre quem escolher como seu sucessor em caso de sua morte. Ritz tem certeza de que a guerra estourará se o duque falecer antes de decidir seu sucessor. Ele também tem certeza de que a guerra estourará de qualquer forma, mesmo que o duque decida, pois ambos os filhos são sedentos por poder. Ars não pode acreditar no que houve e se pergunta com quem seu pai se aliará se tal ocorrência acontecer. Ritz informa que seu pai provavelmente se aliaria ao filho mais velho, mas sabe que não é seu pai quem fará a escolha. Ars entende que seu pai não serve o governador de Missian diretamente, afinal cada província é dividida em distritos e Lamberg fica no distrito de Canarré. Logo, seu pai responde ao líder de Canarré. Ars percebe que sua habilidade de avaliação pode ser útil para decidir com quem se aliar se uma guerra estourar, mas Ars estava preocupado porque embora seu pai ainda esteja vivo, ele é apenas uma criança e como ele só conseguiu recrutar o Ritz até agora, ele não queria que seu pai ficasse do lado perdedor. Ritz diz a Ars que um senhor pode avançar e subir de nível se desempenhar um bom papel em uma guerra ativa, e Ritz vê isso como uma razão para eles continuarem fazendo o melhor que podem para aumentar sua força, e ele tranquiliza a Ars de que sempre estará por perto para protegê-lo. Ritz percebe que eles precisam recrutar mais pessoas capazes e pede a ajuda de Ars. Ars e Ritz então saem da casa e o Prota fica surpreso ao ver seu pai praticando. Ele notou que seu pai tem praticado esgrima ultimamente e se pergunta se seu pai está ciente de que uma guerra está prestes a estourar. Lord Raven nota Ars e pergunta se ele está indo para a cidade. Ars informa que vai procurar por talentos excepcionais e seu pai aconselha a procurar alguém bom em magia. Ars fica surpreso com isso, mas Lord Raven diz que a magia será útil na próxima guerra. Lord Raven não é muito bom em magia e ele está ciente de que muitos vassalos possuem magia, mas eles não são bons nisso. Ritz entende que pode chegar um momento em que um mago possa mudar até o curso de uma batalha. Ars então se lembra do fiasco que foi quando ele tentou usar magia, porque seu pai pediu com o intuito de lhe testar. Em seguida ele usou uma ferramenta estranha com uma bola de líquido vermelho e recitou uma pequena invocação, mas a magia do nosso Prota foi, pra dizer o mínimo, vexatória. Depois disso seu pai nunca mais lhe permitiu que ele lançasse magia novamente e Ars tentou não levar esse fiasco pro coração. Lord Raven diz que está contando com ele para encontrar uma pessoa com talento mágico e Ars promete fazer o seu melhor. Eles pegam um cavalo para ir à cidade e Ritz está convencido de que sua força aumentará muito se eles conseguirem encontrar alguém com talento mágico o suficiente para ser útil na batalha. Ars decide procurar por alguém com tal talento pelo bem do futuro de sua casa. Eles chegam à cidade do castelo em Canarré e Ars fica surpreso com o número de pessoas na rua. Ritz comenta que a cidade é lar de 50 mil pessoas e Ars fica chocado porque isso é 50 vezes o número de pessoas em Lambert. Ele aponta para o castelo de Canarré e diz a Ars que ali é o castelo da família Pars, que é a família do chefe do condado. Ars nota muitas pessoas ricas nas ruas e espera que um dia as pessoas de Lambert possam viver assim também. O Prota então decide utilizar sua habilidade de avaliação e olha ao redor tentando encontrar alguém com talento excepcional. Depois de um tempo, Ars e Ritz sentam em uma fonte e Ars está decepcionado porque não conseguiu encontrar ninguém com talento excepcional. Os valores de habilidade de uma pessoa são divididos em números e competência, então não importa o valor numérico sem ter competência, porque uma pessoa dessa forma não se sairia bem. Ritz o tranquiliza de que eles ainda têm tempo para encontrar alguém com talento, já que eles acabaram de começar a sua busca. Enquanto Ritz segue um mapa da cidade, Ars para em um beco com alguns desabrigados por ali. Ritz está lhe contando sobre um ponto de referência, mas ele percebe que Ars está olhando para outra coisa. Ele se aproxima de Ars e olha para o beco, e entendendo a situação, ele informa a Ars que infelizmente sempre haverá pessoas nessa situação enquanto houver pessoas ricas. Ritz reconhece que dizer uma coisa dessas é errado, já que Ars salvou ele de uma
vida assim, mas ele diz a Ars que eles não podem fazer nada pelas pessoas nesse momento. Ars concorda com Ritz, mas ele diz a Ritz que a sua perspectiva dessa cidade acabou de mudar depois de ver pessoas vivendo em tais condições. Ele diz a Ritz que quer criar uma sociedade onde não haja discriminação entre ricos e pobres. Embora ele admita a ingenuidade em suas ambições, ele diz a Ritz que acredita que há um talento em todos. Ritz admite que está orgulhoso de servir Ars, o que deixa Ars muito surpreso. Eis que vemos por ali um personagem estranho que estava espionando ele se afastando na sequência. Eles então chegam ao maior mercado de Canarré e Ars fica surpreso com a quantidade de coisa que tem por ali. Um comerciante tenta convencê-lo a comprar um ovo de dragão para que ele possa tê-lo como animal de estimação. Ars já se emociona todo com o fato de que dragões existam e fica ainda mais perplexo de que eles possam ser domesticados. Ars se deixa levar pelas barganhas do comerciante e o comerciante diz que os ovos raros valem uma moeda de prata cada. O Ars está ali literalmente hipnotizado pelas possibilidades, diz ao comerciante para ele dar 3 ovos de dragão e ele mexe em sua bolsa procurando dinheiro. Ritz, que não é bobo nem nada, não é enganado pelo comerciante e se pergunta por que um comerciante vende falsificações para as pessoas. Ele interroga o comerciante com uma espada e o comerciante tenta fingir inocência, mas Ritz não aceita isso. Ritz sabia que a cidade não estava mais negociando com um continente onde os ovos poderiam ser encontrados. Ele diz ao comerciante que os ovos não são genuínos porque as dimensões e a cor não batem com as que ele viu em livros. Ele está convencido que os ovos na verdade são ovos de lagarto que o comerciante fez parecer ovos de dragão, mas o comerciante nega isso. Ritz está prestes a tirar a vida do comerciante por tentar enganar Ars e o comerciante começou a mandar um Pai Nosso e Ave Maria pedindo ajuda aos céus. Ars então intervém e implora a Ritz para poupar o comerciante porque ele não vai mais comprar os ovos. Ritz se desculpa por agir sem cautela, mas Ars agradece por salvá-lo de ser enganado. Ele se pergunta se outro comerciante irá enganá-lo no futuro ou não, então decide se tornar menos burro para que Ritz não acabe tirando a vida de alguém. Eles decidem continuar procurando por talento, mas fazem uma pausa para o almoço depois de um tempo. Ritz adverte a Ars para comer devagar enquanto lhe entrega um bife, mas ele de repente nota uma barraca vendendo doces. Ele corre até lá com algum dinheiro e pede ao vendedor para lhe dar alguns, mas alguém esbarra nele e, mais liso que um sabonete, acaba roubando seu dinheiro. Ars não percebe isso e pensa que a pessoa esbarrou nele por acidente porque parecia estar com pressa. Ritz informa que sua bolsa foi roubada e assegura que vai pegar o ladrão. Ele carrega Ars nas costas, então começa sua caçada. O ladrão era a pessoa estranha que estava espionando-os anteriormente. Ritz se aproxima dele e tira seu disfarce, e nisso vemos que a mão leve ali é uma garota. Ela corre até um beco e Ritz a segue até o local. Na sequência vemos que ela é cercada por bandidos e alguém que é supostamente o chefe deles desce a mão nela por ter fugido. Ars tenta intervir e impedir que os homens batam na garota, mas o chefe fica irritado com sua presença. Ele tenta atacar Ars, mas Ritz bloqueia seu ataque e contra-ataca. Ele derruba o chefe e os capangas decidem atacar Ritz. Ritz derruba um após outro com extrema facilidade e eles, percebendo que essa luta não tem como ser ganha, viram as costas e fogem. Ars se pergunta se a garota está bem e ele usa sua habilidade de avaliação nela. Ele descobre que a gatuna ali tem uma habilidade principal de nível S e uma proeza muito alta. Ele vê que a garota se chama Charlotte e ele fica surpreso com suas habilidades apesar de sua pouca idade. Ars percebe que seu poder mágico é incrivelmente alto, embora ela não seja muito habilidosa em outras formas de combate. Ritz se aproxima de Charlotte e diz para devolver a bolsa de Ars, mas Ars pede-lhe para se tornar sua serva e eu só me pergunto qual a chance de um pedido abrupto desse dar certo. Ritz fica chocado com isso porque ele acha que ela é apenas uma ladra comum, mas Ars informa que seu talento mágico é fenomenal. Charlotte recusa sua oferta porque não quer trabalhar para um ranhento mimado e Ars fica chocado. Ora, se isso não era óbvio. Ele tenta convencê-la a emprestar seus poderes mágicos, mas ela diz que nunca usou magia antes. Ars então lhe diz que ele vê que ela tem uma habilidade mágica impressionante e também percebe que ela rouba porque tem uma vida difícil. Ele diz que ela poderia viver uma vida melhor se tornasse sua serva e ela diz-lhe que essa é uma opinião do ponto de vista de um homem nobre. Ela pergunta por que os nobres sempre olham para as pessoas como ela de cima para baixo. Ela diz a Ars que não será uma ferramenta para proteger sua vida luxuosa, mas Ars tenta convencê-la de que ele não é como os outros nobres. Ele diz que o seu sonho é um dia fazer uma cidade onde as pessoas possam viver com tranquilidade e sem medo de discriminação. Charlotte questiona, dizendo que é leviano dele fazer uma promessa para um dia que ele nem sabe quando chegará esse dia. Ela diz que uma pessoa vida boa como ele talvez não saiba dessas coisas,
coisas, mas quem vive na miséria, correndo todos os perigos e passando por todos os perrengues, não tem tempo para esse tal de um dia. Eles querem as coisas para ontem. Ela acha que ele está tentando contratá-la apenas para parecer ser uma boa pessoa, então ela recusa sua oferta mais uma vez. Ars então pede para ela devolver a bolsa que ela roubou e ela coopera porque não quer continuar em dívida com eles, já que eles a salvaram. Ars se pergunta quem eram os homens e Charlotte diz que eles são capangas de alguns comerciantes de escravos dos quais ela escapou. Ars tenta convencê-la ao menos a fugir da cidade, mas ela diz que não pode e Ars se pergunta por quê. De repente, várias crianças vêm correndo para dar boas-vindas a Charlotte. Reed se pergunta quem são as crianças e Charlotte diz que são órfãos vivendo no beco, assim como ela. Ela então diz que não pode simplesmente deixar as crianças assim, então Ars decide dar-lhe sua bolsa para que eles possam se alimentar e desiste de recrutá-la. Mais tarde, naquele dia, Ars se senta em um banco do lado de fora de seu quarto. Reed tenta convencê-la a entrar no quarto porque está frio lá fora, mas Ars nem se move. Reed diz a Ars que pode se identificar com Charlotte porque ele já foi como ela. Ele informa a Ars que Charlotte provavelmente sofreu nas mãos de nobres e é por isso que ela acha que todos são iguais. Ele tranquiliza Ars de que ele é diferente, mas Ars reconhece que ele de fato viveu uma vida boa e por um bom tempo pensou que isso tudo era algo natural para ele e para todos, mas que ele não pensou nas coisas direito, dizendo a Reed que Charlotte estava certa sobre ele pelo ponto de vista dela. De repente a gente vê os órfãos correndo pela rua e chamando por Charlotte. Ars sai para encontrá-los e eles informam de que ela foi pega. E no meio dessa bagunça toda o episódio acaba e eu lhes pergunto, vocês querem continuar acompanhando a história do Ars e ver como ele vai recrutar os Vingadores da versão Isekai? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 3, que eu trarei ela pra vocês, e não se esqueçam de deixar o like pra fortalecer o vídeo e se inscrever e ativar o sininho pra fortalecer o canal. Começamos o episódio conferindo o passado de Charlotte, demonstrando quão difícil foi sua vida. Ela era apenas uma criança e sequer conseguia se lembrar da última vez que chorou. Enquanto ela observa uma menina feliz, ela se pergunta se a última vez que chorou foi quando percebeu que não tinha seus pais. As coisas só pioraram pra ela conforme ela crescia. Ela era pobre e sem teto, então as pessoas a tratavam muito mal. Então ela se pergunta se chorou pela última vez quando percebeu que jamais seria tratada com dignidade. Ela então desiste de tentar lembrar e apenas se pergunta por que nasceu em primeiro lugar. De volta ao presente, Charlotte é chutada pelos capangas por dificultar seus trabalhos. Eles estão desapontados por não conseguirem fazê-la chorar, então a chutam mais um pouco. O traficante ali lembra-os para não machucar o rosto dela, pois ele já tem um comprador para ela e não seria bom negócio para ele arrumar briga com esse cidadão. Os capangas encontram a bolsa de dinheiro que ela ganhou de Ars, então Charlotte tenta recuperar, mas acaba apanhando mais um pouco por causa disso. Charlotte estava tentando recuperar o dinheiro para os órfãos, mas o traficante explica que não há mais esperança para ela, que mesmo que ela escape, ela apenas estaria voltando para uma vida de miséria. Ele recomenda a ela que aceite que sua vida acabou e diz para ela culpar seus pais por tê-la abandonado. Nesse momento, todos os capangas se assustam quando Reed entra. Ele facilmente acaba com eles e Charlotte se pergunta por que eles vieram até ali. O traficante diz a eles que eles têm muita coragem de invadir o local, mas fica chocado quando Ars de alguma forma mostra que sabe seu nome. O cara pode dizer que Ars é um nobre pela maneira como está vestido, mas ele se recusa a deixar Charlotte ir livre. Ele explica que ela é apenas mercadoria e nobres como Ars e sua família são os que compram elas em segredo. Ele espera que Ars, na posição de nobre, entenda sobre isso, mas isso deixa Ars ainda mais chateado. Charlotte quer que Ars fique fora dessa situação toda, já que ele mal a conhece, mas Ars está pensando em algo desde que eles se conheceram pela primeira vez. Ele está tentando descobrir por que seus olhos estão tão vazios e finalmente percebeu que seu nível de ambição é apenas 1. Ambição se refere às esperanças pessoais de alguém para si mesmo. Representa um desejo de melhoria, tenacidade e esperança para o futuro. E como Charlotte possui apenas 1, isso significa que ela obviamente já desistiu de seu futuro. E o traficante ri enquanto aponta novamente que ela é apenas uma escrava, então é claro que ela não teria apreço pelo futuro. Esse comportamento enfurece Ars, que aponta que os adultos deveriam proteger o futuro das crianças. Esse cara não apenas tirou o futuro de Charlotte, mas agora está rindo disso. Ars, devidamente coringando com toda a situação, diz que Charlotte deveria decidir seu próprio futuro, não esse bando de imbecil que transforma as pessoas em mercadoria. Charlotte então lembra que parou de chorar porque isso não ajuda ninguém a sobreviver. Ela desistiu de ter sonhos há muito tempo, pois acredita que os destinos são decididos quando as pessoas nascem. Fechar seu coração foi a única maneira de se proteger do terrível tratamento das pessoas para com ela. Ela aprendeu que lágrimas são para os fracos e em sua vida fraqueza significa morte. Ela decidiu que só se concentraria em ser mais forte para sobreviver, porém agora ela desaba de chorar e simplesmente não
não entende o porquê, e fica meio óbvio, né galera, o balde dela transbordou. O traficante não decide acabar com a palhaçada e chama seus capangas para lidarem com Ars e Ritz, então Charlotte diz a eles para fugir. Ars diz pra ela não se preocupar no entanto, e instrui Ritz a cuidar deles. Os capangas dizem que eles estão em maus lençóis, mas Ritz, overpower em sua essência, derruba um deles, e explica que eles estão lascados por irritar Ars. Os capangas estão confiantes que podem vencer, já que eles estão em vantagem numérica, mas Ritz facilmente os neutraliza um após o outro. Eles até tentam usar magia contra ele, mas isso tem um total de 0 efeito em Ritz. Conforme Ritz vai tombando um após o outro, o chefe ali, que não tem outra escolha, chama o seu capanga mais forte. Esse gigante era um comandante da infantaria de Canarré, mas foi expulso por mau comportamento. Charlotte está preocupada com esse cara, mas Ars apenas pede para ela ficar de boa, pois Ritz vai capotar o Corsa daquele ali também. O cara olha para eles com superioridade, mas Ritz aponta que ele só poderia olhar dessa forma se ele sair vivo dessa luta. Isso faz com que o cara se irrite com Ritz e o ataque imediatamente, mas as habilidades de Ritz estão em outro patamar, e Ritz rapidamente nocauteia mais esse cara. Charlotte fica chocada perguntando quem são esses caras. O traficante então tenta se defender, dizendo que o chefe do distrito de Canarré aprova o comércio de escravos, e Ars, declarando ciência disso, apenas diz que ele sabe e que ele quer comprar Charlotte dele. O traficante tenta se recusar, mas Ritz aponta que eles podem simplesmente tomá-la dele, e isso seria muito pior para ele, já que seria muito ruim para esse traficante descobrirem que ele perdeu uma mercadoria, e que seria melhor para ele se descobrissem que apenas surge um outro comprador que ofereceu ainda mais dinheiro para ele. O cara então relutantemente concorda com toda essa situação e deixa Ars comprá-la, e Ars se oferece para levá-la de volta aos seus amigos. Mas antes de irem, Charlotte diz que queria um outro lugar primeiro, mas esse lugar fica na floresta, e Ars não é muito bom com caminhadas, e vemos ele ali esbaforido subindo a montanha. Eles então chegam ao tal do lugar, e Ars fica maravilhado com a bela vista. Este é o local secreto de Charlotte, pois ele faz com que todos os problemas que ela enfrenta na cidade parecerem pequenos diante da vista. Esse lugar claramente significa muito para ela, então Ars se pergunta por que ela está mostrando isso para ele. Ela tem pensado no que ele disse, e se pergunta por que ele quer construir uma cidade, onde até mesmo pessoas como ela possam viver vidas estáveis. A resposta de Ars é simples: ele gosta de crianças. Charlotte aponta que ele é uma criança também, mas Ars tenta explicar um pouco melhor. Ele sabe que quando uma pessoa se sente desanimada, o sorriso de uma criança pode revigorar essa pessoa. Ars acredita que isso acontece porque o sorriso de uma criança está cheio de esperança, e ter esperança significa estar animado para o futuro, e essa animação tem um grande poder, um grande impacto na sociedade. Ars acredita que os sorrisos são contagiantes, e o entusiasmo que isso traz é o que faz de uma cidade um lugar ainda melhor. Essa é parte da razão pela qual ele quer fazer esse lugar onde as crianças possam sempre ter esperança, e é por isso que ele quer construir uma cidade onde as pessoas possam viver vidas esperançosas e estáveis. E Ars então se desculpa porque ele percebe que ele encarnou palestrinha, mas surpreendentemente Charlotte concorda com seus termos e decide se tornar sua assistente. Ars então a lembra sobre os órfãos, mas ela explica que é exatamente por causa deles que ela está fazendo isso, porque ela quer um lugar melhor para eles. Ela quer que eles tenham o tipo de futuro sobre o qual o Ars está falando. Ritz então tira um artefato dali e diz que quer testar os poderes de Charlotte antes, pois apesar dele confiar cegamente nas habilidades de Ars para encontrar talentos, ele quer ver com seus próprios olhos se Charlotte pode utilizar magia ou não. Ela concorda em fazer isso, mas lembra-lhes que ela nunca utilizou magia antes, ela nem sabe como encantar um feitiço ou algo do tipo, algo que Ritz explica brevemente para ela. Ars pensa em como nunca viu alguém com tanta aptidão para magia antes e se pergunta sobre o quão poderosa essa magia será. Charlotte então recita uma curta invocação e lança um feitiço de fogo, e meus manos, a guria é overpower pra cacete. Os caras obviamente ficam chocados, e não apenas eles, pois o feitiço foi tão forte que pôde ser visto de longe. As pessoas em todos os lugares estavam maravilhadas com o fogo sobre o céu e o item mágico ali no pescoço de Charlotte simplesmente se despedaça. Os caras ainda são maravilhados e Charlotte finalmente mostra alguma confiança nela. Ars não poderia estar mais feliz e Ritz finalmente reconhece seu talento. Charlotte então pergunta quais seriam as condições para ela trabalhar para Ars e fica feliz em ouvir que ela receberá um salário mensal, um local para ficar e comida regularmente, mas ela gostaria que todo o dinheiro fosse destinado a ajudar os órfãos ao invés disso, pois segundo ela, tudo o que ela precisará é do lugar para ficar e algo para comer. Então Ars concorda em fazer isso. Ars sempre sabe exatamente o que dizer, pois ele declara que mal pode esperar para ver o que o futuro reserva para ela. Charlotte declara que fará tudo o que estiver ao seu alcance para tornar o sonho de Ars realidade, então ela chama-o de Sr. Ars. Ars aponta que ela não precisa ser tão formal, então ela fica aliviada porque ela não é muito boa nisso, e ela é mais velha que ele de qualquer
maneira. Charlotte se desculpa por pegar o dinheiro deles e agradece por tê-la salvado. Ars diz que tá tudo certo, que tá de boa e que ele só quer chegar em casa e bater um pratão de pedreiro, porque ele tá torado de fome. Ela diz a Ritz que o futuro de Ars é o que ela realmente quer ver e Ritz concorda com isso. Enquanto Charlotte se despede dos órfãos, Ars pensa em como está feliz por ter dois aliados confiáveis. A família Lovent está sem dúvidas ficando mais poderosa, mas Ars não pode negar que está começando a sentir a pressão. Ele está cercado de pessoas incríveis, mas Ars tem suas dúvidas se pode liderá-las. Afinal, enquanto os dois são incríveis e possuem excelentes talentos, ele é apenas uma pessoa comum e se ele falhar é como se ele estivesse traindo as esperanças deles nele. Ars recupera então sua compostura quando lembra a si mesmo de que fez uma promessa para eles e não adianta chorar pelo leite derramado e fará tudo o que puder para construir uma cidade grande e próspera para todos. Todos finalmente param para comer, mas fica claro que Charlotte terá que aprender muita coisa sobre os bons modos, porque esses passam longe. Charlotte pensa que isso será simplesmente impossível, mas Ritz explica que ela deverá fazer isso se ela for acompanhar Ars nas refeições. Charlotte diz a Ars que preferia tirar uma soneca, mas Ritz tem que lembrá-la de que ele é o senhor Ars para eles. A cena muda e vemos que Raven, o pai de Ars, se recusa a aceitar Charlotte, pois ele acredita que o campo de batalha é muito perigoso para mulheres. No entanto, Ars faz com que Charlotte demonstre seu poder, então Raven simplesmente muda de ideia e a aceita feliz em sua casa. E eu dei muita risada com essa mudança repentina de comportamento. Poder é poder, não adianta. E com isso o episódio acaba e eu tô muito curioso pra ver como essa história desse anime vai se desenrolar. Eu confesso que eu tô gostando cada vez mais dele. E você também está curioso e quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 4 que eu trarei lá pra você. Senta o dedão no like pra fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho pra fortalecer o canal. Começamos o episódio com um salto temporal, onde vemos que 3 anos depois, Ars recebe seu pai de volta ao lar, enquanto vai nos explicando novamente as questões geográficas do anime, citando que Lambeg situa-se no distrito de Karahé e, por conta disso, eles enfrentam disputas de terra com a província vizinha. Assim, seu pai foi enviado diversas vezes para resolver o conflito, e apesar de terem perdido alguns homens nessa batalha, o ânimo de todos permanece elevado. Ars corre até seu pai e pergunta como foi a batalha. Seu pai conta que foi relativamente fácil de vencer, principalmente porque Charlotte teve a oportunidade de utilizar sua magia. Ele diz que devido ao seu extraordinário talento mágico, Charlotte rapidamente se tornou famosa e uma das magas mais temidas. Ela até recebeu o título de Dama das Chamas de Lovent e se tornou o orgulho do núcleo mágico de sua casa. Ars mal podia acreditar que uma pessoa tão talentosa pudesse fazer tamanha diferença em combate, mas agora ele percebe a importância de uma habilidade. De repente sua mãe aparece e Ars revela que há mais novidades na família deles nos últimos 3 anos. Ou seja, Ars agora tem um casal de irmãos gêmeos, e seu pai vai vê-los, notando que eles mudam cada vez que ele retorna à casa. Sua esposa confirma e diz que todos se parecem com Ars. Ars verifica as estatísticas dos irmãos e percebe a importância deles para o futuro. De repente, Ritz chega dizendo que podem ter encontrado pessoas mais talentosas por ali. Afinal, uma família de caçadores se mudou para suas terras, e os irmãos mais velhos estão sendo elogiados por suas habilidades. Ars decide investigar no dia seguinte e se prepara para partir com Ritz a cavalo. Ritz explica que a família vive na floresta, mas Charlotte quer saber o que ele fará. Ars explica a ela e ela decide acompanhá-lo como sua escolta, pois é seu dia de folga. Então vemos os três ali galopando com o cavalo fudido da cara por estar puxando muito peso, enquanto os três comentam sobre a lentidão do passo. Ritz explica que é culpa dela por não saber cavalgar e eles são obrigados a montar no mesmo cavalo. Charlotte reclama, mencionando que ela e Ars são leves e que Ritz deveria descer e correr. Ele se recusa, pois foi ela quem insistiu em vir com eles. Ela afirma que quer escoltar Ars, mas Ritz insiste que ele é capaz de fazer qualquer coisa sozinho. Eles continuam debatendo com Charlotte, mencionando que ela é quem pode proteger Ars devido aos seus reais feitos na batalha e tal. À medida que eles prosseguem, eles veem um javali passando, que é abatido por uma flecha. Eles ficam impressionados com o que acabaram de ver e percebem que os dois irmãos que eles vieram ver são os que eles acabaram de encontrar. Ao perceber o grupo, os irmãos se desculpam por não tê-los notado e Ars usa sua habilidade para verificar suas estatísticas. Seus nomes são Gatos e Marcos, e eles possuem estatísticas interessantes, com a proeza na faixa dos 60. Gatos possui potencial A para infantaria, enquanto Marcos possui potencial A para arquearia. Os irmãos perguntam o que eles estão fazendo por ali, e Ars diz que eles estão ali para lhe fazer um pedido. A cena muda e vemos que eles levaram o grupo para sua casa e o pai deles oferece uma grande refeição. O homem mais velho se desculpa porque não é muita coisa, mas Charlotte começa a trucidar a comida imediatamente. Ela pergunta que tipo de carne é
aquela e Gatos explica que é o Sul, aquele bicho que parecia um javali que eles pegaram mais cedo. Ele conta que são difíceis de pegar porque são pequenos e rápidos, mas são muito deliciosos. Ritz, por outro lado, diz a ela para mostrar algum autocontrole, pois ela está atuando como uma escolta. O pai dos irmãos então pergunta o que Ars quer com eles. Ars é direto e reto e menciona que deseja que Gatos e Marcos sirvam como soldados para sua família. O pai deles fica entusiasmado com a ideia e Ars comenta que ele pode ver o talento deles. Ritz acrescenta que Ars tem a habilidade de reconhecer talentos, o que aumenta a felicidade da família. O pai menciona como agora eles podem realizar o sonho de se tornarem soldados. Os irmãos prometem dar o seu melhor e ele comenta que Ars é muito mais maduro do que seu filho mais novo, Rosel, que tem uma idade semelhante a ele. Ars fica curioso e pergunta sobre ele, e o cidadão ali explica que seu filho mais novo é bastante inepto. Ao mesmo tempo, o garoto entra sorrateiramente na sala e pega um pão. Ars pergunta onde Rosel está e Charlotte pergunta se é ele. Todos o notam e o pai o repreende por entrar sorrateiramente sem cumprimentar Ars. O menino se vira claramente tímido demais para cumprimentar adequadamente. Ritz nota como o cabelo dele é diferente do dos irmãos. De repente, a habilidade de Ars é ativada e ele percebe o enorme potencial do garoto. Não apenas sua inventividade é absurda, atingindo a bagatela de 109, mas ele também tem uma classificação S para estrategista. Ars mal pode acreditar nessa engenhosidade toda e pensa que é como se fosse um famoso general tivesse renascido por ali. Ele considera Rosel um prodígio e duvida que encontrará um status superior em todo o Império. Ele sabe que seus status são baixos porque Rosel tem apenas 5 anos, mas com o treinamento adequado, ele se tornará um brilhante conselheiro no futuro. O pai se vira e se desculpa porque Rosel é inepto comparado aos irmãos. No entanto, Ars discorda e menciona imediatamente que também quer Rosel como seu conselheiro. A família fica incrédula e o pai tenta impedir, mencionando que Rosel trará problemas a ele. Ars rejeita isso e convida pessoalmente Rosel para se juntar a ele. Rosel se questiona, mas Ars explica que sabe que ele tem talento e pede para ele se juntar. No entanto, Rosel começa a chorar porque pensa que eles estão apenas forçando a lutar no futuro. Ele imagina Ars, Ritz e Charlotte com rostos assustadores, prontos para explorá-lo, para deixar ele só o pó. Sem pensar 2 vezes, então Rosel recusa porque sabe que morrerá e foge. Ars não consegue acreditar que foi rejeitado, mas Ritz menciona que já viu isso antes olhando para Charlotte. O pai se desculpa e menciona que Rosel provavelmente não aceitará porque ele é frágil e tímido comparado aos irmãos. Ele explica que a mãe dele faleceu há 2 anos e desde então Rosel tem se isolado de todos. Normalmente o filho de um caçador já estaria cortando madeira e treinando com um arco aos 5 anos de idade. No entanto, devido à falta de habilidades, ele provavelmente teria dificuldades para sobreviver, muito menos para ir a uma guerra. Ainda assim, Ars diz que o talento de Rosel não é para ser um soldado como seus irmãos, porque seus talentos o tornariam um grande estrategista, ou seja, ele é mental. O pai fica confuso, mas percebe que seu filho é astuto e bem articulado. Ars acredita que a inteligência de Rosel os ajudará muito no futuro e decide entrar e perguntar a ele novamente. Ao entrar, Rosel pega seu livro e se encosta na parede. Ars pede desculpas por assustá-lo e tenta se desculpar. Ele pergunta se Rosel gosta de livros, o que ele confirma. Ele menciona que só tem aquele livro, mas sua mãe costumava lê-lo para ele o tempo todo. Ars se sente mal com isso e Rosel explica que quando ele está lendo, ele consegue esquecer que é ruim em todas as outras coisas. Apesar de se sentir mal com isso também, Ars se aproxima dele e pergunta se Rosel quer visitar a biblioteca de sua família. Ele confirma que tem vários livros por lá e Rosel pode pegar o que quiser. Rosel, no entanto, tenta recusar porque pensa que Ars o fará se sentir culpado para forçá-lo a fazer qualquer coisa que ele queira. Ars diz que não tem nada a ver com isso, disse que apenas convidou porque ele pensou que Rosel poderia gostar de ler livros diferentes. Como não há nenhuma condição, Rosel até concordou em ir, desde que seus irmãos o acompanhem nessa jornada. Ars concorda e leva os irmãos para sua casa. Ao chegarem lá, Rosel se assusta porque um cachorro lambe seu rosto e ele já pensa que é um monstro feroz que vai devorá-lo. Charlotte é encarregada de mostrar os arredores aos irmãos mais velhos e se apresenta como a capitã do núcleo de magos. Ela está irritada por ter que fazer isso, mas muda de ideia quando eles a elogiam. Ars então aproveita a chance para levar Rosel à biblioteca, enquanto revela que tem uma cópia de cada livro do Império por ali. Rosel fica maravilhado com a quantidade de livros e começa a olhar as estantes. Ars pede que ele se sinta à vontade e revela que sairá um pouco porque ele ainda tem suas aulas diárias, mas acaba adormecendo após as aulas e entra em pânico pensando que Rosel tinha ido embora. Ele corre de volta à biblioteca e percebe que Ritz está cuidando de Rosel. Ritz explica que Rosel estava muito empolgado e decidiu ler o máximo possível, mas acabou se cansando e adormecendo. Ritz também revela que ensinou a Rosel algumas palavras que ele não conhecia e ele rapidamente conseguia entender o significado delas. A habilidade de Ars se ativa e ele não pode acreditar que o índice de engenhosidade do Rosel aumentou vários pontos em
poucas horas. Seus irmãos chegam para levá-lo para casa e ficam confusos sobre como ele pode gostar tanto de livros se ele nem sabe ler. Ars então não entende o que eles estão falando, mas eles explicam que caçadores não precisam de habilidade de leitura. Roselle acorda e Ars pergunta como ele aprendeu a ler. Ele explica que lembra de sua mãe lendo para ele enquanto ele era pequeno, então ele tentava associar o que ela dizia às palavras da página até conseguir ler. Ars então fica muito confuso porque Roselle tinha apenas 3 anos na época, mas o garoto explica que ele se lembra de tudo desde que nasceu. Isso choca a todos, especialmente a Ars, que percebe que Roselle é tão talentoso a ponto de aprender a ler sozinho. Ele não pode deixar tal talento ser desperdiçado, mas há um problema: a sua família. Reeds propõe que eles poderiam informar a todos que existem maneiras de caçar sem um arco, o que também daria a Roselle alguma confiança. Portanto, Ars visita a família de caçadores no dia seguinte e diz aos irmãos para usarem armadilhas em vez de arcos. Todos ficam confusos, mas ele explica que isso é muito popular em outros continentes. Eles demonstram não estar acreditando nisso tudo, que isso vai funcionar com os sulls, porque segundo eles, esses animais são rápidos e espertos. No entanto, Ars contesta isso e segura as mãos de Roselle enquanto menciona que sua verdadeira força está no cérebro e se ele souber utilizar sua inteligência, ele será capaz de criar uma armadilha que forçará seu pai a reconhecê-lo. Roselle não acredita em si mesmo, mas seus irmãos o animam, dizendo que o ajudarão se ele precisar. Ele decide tentar e após alguns dias, seu pai fica chocado com uma estrutura estranha que surgiu por ali. Seus filhos o mandam olhar dentro e ele não pode acreditar na quantidade de sulls que estão ali dentro. Eles se explicam que Roselle fez aquela armadilha. O garoto explica que sabia que seu pai teria que caçar sozinho se seus irmãos se tornassem soldados. Portanto, ele leu sobre o comportamento dos animais e fez uma armadilha baseada nisso. Os irmãos também apontam para algumas ervas penduradas na árvore e Roselle explica que filhotes e mães que amamentam detestam o cheiro delas. Portanto, bebês e mamães ficarão longe da armadilha. Dessa forma, eles conseguiriam fazer tudo isso preservando o equilíbrio com a natureza, como ele imagina que o seu pai desejaria. Ao olhar ao redor novamente, o pai fica frio e diz aos filhos mais velhos para deixarem a casa e levarem Roselle com eles. Ele então pede a Ars para cuidar de Roselle. O velho se afasta, fazendo Roselle se sentir ainda mais odiado. Roselle diz que irá acompanhar Ars porque foi mandado embora, mas Ars diz para ele voltar para casa porque seu pai deve ter seus motivos. Chegou a noite, Roselle diz a si mesmo que seu pai o odeia porque sua mãe adoeceu depois que ele nasceu. Mais tarde, ela morreu e ele acredita que sua família o odeia e o culpa pela morte dela. Foi por isso que ele se fechou em seu quarto. Ele diz desejar não ter nascido e começa a chorar. De repente, ele ouve alguns barulhos do lado de fora. Seus irmãos e seu pai vão para o telhado e os irmãos tentam evitar fazer barulho enquanto agradecem ao pai por criá-los. Eles compartilham uma bebida enquanto o pai lhes diz para agradecerem a mãe deles por isso. Gatos então pergunta por que seu pai foi tão frio quando falou com Roselle, apesar de seus esforços para impressioná-lo. No entanto, o pai simplesmente diz aos irmãos mais velhos que Roselle deveria odiá-lo. Ele explica que foi muito duro com Roselle e falhou em perceber seu talento porque estava focado no que ele não conseguia fazer. Ele se considera um fracasso como pai por não ver seu potencial. Portanto, ele quer que Roselle passe a vida em um lugar onde ele possa brilhar. O problema é que Roselle é bondoso demais, como sua mãe também era, e se preocupa com a família. Portanto, o pai decidiu fazer com que Roselle odiasse ele e ressentisse dele, forçando-o a ir embora. O pai então começa a chorar e implora aos filhos que apoiem Roselle e não falem como ele falhou. Roselle está ouvindo a conversa toda e chora. Cara, esse momento, ao menos pra mim, foi muito tocante. Eu marejei os olhos fortão nessa cena. No dia seguinte, Ars e seus companheiros vêm buscar todos e Roselle ignora seu pai, decidindo ir embora sem se despedir. Seu pai está triste, mas decide se concentrar em cortar madeira. Roselle, no entanto, se aproxima e revela a ele que nunca poderia odiá-lo. Ele confirma que ele era inútil em casa, mas aprenderá com Ars e se tornará muito útil no futuro. Ele começa a chorar e perguntar se eles podem viver juntos novamente quando esse dia chegar. Seu pai se vira chorando também e diz ao filho mais novo que o esperará e os olhos do narrador nesse momento marejam novamente. Os irmãos mais velhos, que também possuem coração, se voltam para Ars chorando e agradecem por aceitar Roselle e eles dois. Ars, no entanto, revela que ele só se importa com as pessoas que vivem em seu domínio e ele está muito feliz em ver que o vínculo da família foi restaurado. Os 6 irmãos então juram lealdade e prometem ser úteis no futuro e nisso o episódio se encerra e pra mim esse anime até agora só melhora, pois ele traz ótimas narrativas de todas as pessoas que a Ars está recrutando e eu estou muito curioso para ver como o anime continuará desenrolando a partir daqui. E vocês estão curiosos e querem continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixe nos comentários que vocês querem a parte 5 para que eu traga ela pra vocês, deixa aquele likezão potente para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.
Começamos o episódio com mais um salto temporal, dessa vez de mais ou menos 3 anos depois do último episódio, onde vemos que Raven, pai de Ars, adoeceu, e Ars pensa que ele não está em condições de lutar, mas seu pai afirma que ele não tem escolha diante da situação atual. Descobrimos também que o governador de Missian faleceu há 1 ano e nomeou seu filho mais novo, Vasmark, como seu sucessor. Contudo, o irmão mais velho, Kouran, alega que o documento é uma falsificação, gerando um conflito. Os servos ficaram divididos sobre quem deveria ser o sucessor, levando a província de Missian ao caos. Como se Missian já não estivesse com problemas o suficiente, a província de Seitz, que avizinha com ela, resolveu crescer o olho e tentar uma ofensiva contra eles. Ars questiona se precisará lutar, mas seu pai menciona que há algo mais importante para ele considerar nesse momento, referindo-se ao seu noivado. Ars fica surpreso ao ouvir isso e não acredita que nunca lhe contaram sobre isso. Seu pai então lhe entrega uma carta e ele corre para contar a novidade aos outros, sem saber o que fazer, até que uma empregada o informa que sua noiva tinha chegado ali. Carai, ele sai pra encontrá-la sem saber como agir, pois nunca teve uma namorada antes. A menina então se apresenta como Lícia Playde e ele fica imediatamente encantado por ela, embora surpreso ao verificar que ela possui uma ambição extremamente alta, o que não combina com sua aparência delicada. Ele suspeita que ela esteja fingindo e se recusa a ser enganado, mas conforme ela conversa com ele, Ars a acha adorável. Ele decide mostrá-la pela casa e seu mordomo Jean fica surpreso ao ver que o Malcano estava por ali. Mas Lícia, que já conhecia sobre os feitos de Ritz, rapidamente pede a Jean para que ele se desculpe. Lícia é calorosamente recebida e eles compartilham então uma ótima refeição. Ela elogia a carne e Ars conta como eles utilizaram as armadilhas para capturar o Sul. Ele reflete sobre como ela é incrível e ela menciona que passou por Lamberg no caminho. Ars lamenta que esteja chovendo e que por conta disso não pode mostrar a cidade para ela, mas ela o tranquiliza, dizendo que a chuva é passageira, e logo após ela terminar de falar, o tempo se abre. A guria é o Nostradamus agora. E ele deve se questionar sobre algo do tipo, afinal ele pergunta pra ela se ela pode controlar o clima, mas ela revela que apenas observou as nuvens durante a viagem e percebeu que era apenas uma chuva passageira. Ela então sugere que ele a leve pra conhecer a cidade. Enquanto isso, Charlotte e Roselle os observam, mas ambos sentem que há algo perigoso nela. Ars e Lícia então seguem pela cidade e vemos ali que tem 2 homens discutindo. Ars quer saber o que tá acontecendo e uma mulher que estava por ali diz que isso tudo é uma disputa sobre um pedido de pedras mágicas. O lojista pediu pedras mágicas de fogo, mas o comerciante trouxe pedras mágicas de som, e como foi feito apenas um acordo verbal, não está claro quem está errado nessa história. Ars pensa em resolver a situação, mas teme falhar na frente de Lícia. Nesse momento, Charlotte aparece, oferecendo-se para resolver a situação com força, mas Lícia interrompe e pede que não é preciso tudo isso. Charlotte acha que ela deveria se meter em seus próprios assuntos, mas Lícia diz que é fã dela e tal, e diz que apertar a mão dela, e até a Charlotte acabou se encantando pela menina. Lícia então decide cuidar dessa situação, pedindo a Ars se ela pode ou não, e pede apenas a Ars um favor caso ela tenha sucesso. Vemos então ali que os homens continuam brigando e Lícia se aproxima deles. Eles perguntam quem ela é, então ela se apresenta como a noiva de Ars e eles ficam felizes, pensando que Ars finalmente está amadurecendo, se tornando um rapazinho e tal. Ela então se oferece para comprar as pedras mágicas de som, mencionando que essas pedras são raras e preciosas em seu território, e revela que eles têm um vulcão nas proximidades, então eles também produzem muitas pedras mágicas de fogo, e ela poderia vender essas pedras por um bom preço a quem está precisando. Então eles formaram uma espécie de um acordo triangular entre eles ali, e para finalizar, ela diz que tudo isso foi ideia de Ars. Os homens ficam super felizes por ele se preocupar em ajudá-los com coisas que eles podem até considerar pequenas, e ele os aconselha apenas a fazer um contrato na próxima vez para evitar problemas futuros. A conversa então é resolvida, a situação é resolvida também, e Ars agradece Lícia pela ajuda. Depois disso, Lícia menciona que ela quer o favor, e Ars questiona sobre o que ela deseja, mas ela apenas pede a ele que responda a sua pergunta, querendo saber que tipo de garota ele gosta. Ars não acredita que seja só isso, mas sabe que não pode enganá-la, então ele diz que gosta de garotas que falam o que pensam e não esconde as coisas dele. A cena corta e vemos que a noite chegou, e com ela vemos que Ars reflete sobre não conseguir ter entendido as intenções de Lícia. Eis que quando ele se prepara ali para ir de berço a mimir, adivinha quem está na cama dele, meus queridos? Sim, Lícia, a atacante. Ele questiona se ela errou de quarto e ela diz que não, que fugiu de propósito pro quarto dele, mencionando que quer ter uma conversa honesta com ele. Eles então tomam um chá que sabe-se lá de onde saiu, e ele pergunta sobre o que ela queria conversar. Ela revela que tem o talento de perceber os sentimentos das pessoas apenas olhando para elas, e menciona como ele desconfiou dela quando se conheceram,
aconteceram, então ela quer saber o porquê. E ele, bem, decide contar a verdade no final das contas, revelando sua habilidade de ver as estatísticas das pessoas e que ela tem uma ambição extremamente alta, o que o faz pensar que no final das contas todas as suas ações são calculadas. Ele pensa que ela não acreditará nele, mas ela acha que isso explica perfeitamente o seu comportamento. Ela admite sim ser ambiciosa, então Ars questiona sobre o que ela tanto deseja, e ela revela que a ambição dela é como mulher fazer com que um homem bom se apaixone por ela. E Ars meio que não entende, mas ele diz que então nesse caso, o melhor caminho para ela seria se casar com alguém mais poderoso. Ele pensa que ela tem azar no final das contas, já que seu domínio é pequeno, mas Lícia sabe perfeitamente o que ele tá pensando, dizendo que mesmo que o território dele seja pequeno, após passar o dia com ele, ela ainda quer se casar com ele, pois ela o considera extremamente promissor. Ars diz que ele tem apenas pessoas incríveis ao seu redor, mas Lícia acha que essa é exatamente a razão pela qual ele será um grande líder, mencionando como todos o veem como parte da família, pensando que isso pode ser a habilidade mais importante para um Lorde. Ela diz então que se apaixonou por ele, mas decide encerrar a noite, e Ars fica atônito com a revelação. Ele se desespera por não ter respondido adequadamente, mas vemos que Lícia também está se sentindo envergonhada, pensando que foi a primeira vez que ela expressou seus verdadeiros sentimentos para alguém. A cena corta e vemos Lícia partindo, e ela diz a Ars que ele ainda não respondeu a sua declaração. Isso deixa em pânico, mas ela diz que ele pode esperar, mas deixou claro que ela já decidiu que se casará com ele. É a atacante suprema, não adianta. A cena então muda e vemos uma espécie de flashback com o background da história de Lícia. Nele, aprendemos que ela odeia o mundo da nobreza, pois todos mentem e traem tentando assegurar suas próprias posições. Ela diz que inicialmente odiava sua habilidade por causa disso, mas um dia, ao ver uma garota que era considerada de uma classe baixa se casando com alguém que era um homem muito bom, ela percebeu que poderia escapar desse mundo de intrigas e armações se conseguisse encontrar também um homem forte o suficiente para tirá-la desse circuito. Devido a isso, ela inicialmente nem tinha intenção de se casar com Ars, visto que Lamberg é uma província pequena e talvez aquilo ali não levasse ela a nada, mas após passar um tempo com ele, ela percebeu o quão bondoso e amado ele é, e isso fez com que ela desejasse fazer parte de seu mundo. Nisso ela agradece a Deus por dar seu poder e decide ajudar Ars a construir seu novo mundo. A cena então muda e vemos que ela e Ars estão meio que namorando por correspondência. Em uma de suas cartas, ele conta que seu pai está melhorando e que os conflitos por ali deram uma acalmada e agora ele está podendo crescer e viver em um ambiente de certa forma pacífico. Ele também pensa que espera vê-la novamente em breve para dizer como se sente, pensando que também quer se casar com ela, e nesse clima de amor está no ar, o episódio acaba e eu tô com a sensação de que esse episódio mais levinho, fofinho e amoroso é só um momento para respirar, que a partir do próximo que vem vai ser fogo no parquinho por conta das guerras territoriais. Caras, eu tô amando acompanhar esse anime e eu tô muito curioso pela continuação. E você quer continuar acompanhando a aventura de Ars e seus amigos aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que vocês querem a parte 6 para que eu traga ela pra vocês, deixe o like para fortalecer o vídeo e se inscrevam e ativem o sininho para fortalecer o canal. Começamos o episódio já com uma notícia triste. Ars é informado pelo médico da família que a condição de seu pai piorou e ele recebe a recomendação de se preparar para o pior. Ars percebe que não conseguiu retribuir tudo o que o seu pai fez por ele, então ele faz uma prece silenciosa aos céus para que poupe a vida de seu pai e lhe deem mais tempo. Enquanto isso, no castelo de Arcantes, um assassino entra na sala do trono do Duque de Mician. Quando o Duque percebe que está em perigo e tenta fugir, o assassino o atinge pelas costas. Os soldados do castelo perseguem o assassino e o cercam antes que ele consiga escapar, mas ele salta pela janela de vidro, tirando sua própria vida. Os soldados ficam frustrados por não poderem punir o assassino por seu ato horrendo. Lord Raven é informado desse incidente e repassa a notícia para Ars e seus companheiros. Ele pergunta a Roselle qual ele acredita que será a consequência do incidente, e ele responde que o mais provável é que uma guerra estoure pela província. Lord Raven concorda com seu raciocínio, pois ele acredita que os filhos do Duque começarão a disputar para ver quem vai ser seu sucessor. Ele prevê que os chefes dos condados de Mician terão que escolher entre apoiar Couran, o filho mais velho do Duque, ou Vasmark, o filho mais novo. Ele deduz que o Sr. Lumière, que é o chefe do distrito de Canarré, provavelmente apoiará o filho mais velho e informa a Ars que eles terão que seguir a decisão do chefe quando a hora chegar. Ele aconselha a Ritz a estar pronto para partir do castelo a qualquer momento, pois o chefe provavelmente convocará uma reunião dos Lords para determinar os próximos passos. Lord Raven avisa que também se preparar para partir, mas ao tentar sair da cama simplesmente cai por ali demonstrando sofrimento. Mais tarde,
tarde naquele dia, Ritz recebe uma carta do chefe Lumeire e ele apresenta a Ars, que lê a carta. O Sr. Lumeire deseja que eles visitem o condado de Canarré em 3 dias e Ritz se oferece para ir no lugar do Sr. Raven com Charlotte, já que ele não estava se sentindo bem. Ars recusa seu pedido porque deseja representar seu pai pessoalmente. No dia marcado, Ars chega em Canarré com Charlotte e Ritz como suas escoltas. Ars está nervoso porque não sabe que tipo de pessoa vai encontrar como chefe do condado de Canarré. Eles se dirigem ao portão da cidade, onde um guarda está posicionado para verificar quem entra. Ars se apresenta ao guarda e mostra a carta de convite do chefe do condado de Canarré, explicando que está visitando a cidade em nome de seu pai. O guarda confirma que a carta é autêntica, mas questiona se Ars realmente pertence à família Louvent, pois não imaginava que enviaria uma criança no lugar de Lord Raven. Charlotte questiona se o guarda está duvidando de sua autenticidade e o guarda a reconhece como a princesa das chamas da família Louvent. O guarda também reconhece Ritz como ceifador da família Louvent e Ars fica surpreso com os apelidos incomuns dados aos seus companheiros. Ritz informa ao guarda que ele não gosta desse apelido porque faz com que ele pareça uma pessoa perigosa, mas Ars sabe que o nome se adequa perfeitamente à sua persona, pois ele realmente é perigoso. Ars então convence o guarda a deixá-los passar, já que ele sabe quem eles são, e o guarda obedece. Ele os deixa entrar e os leva ao castelo. Ars observa nervoso enquanto caminha pelo castelo e Charlotte percebe seu nervosismo. Ela comenta isso com ele e ele se desculpa por perder a calma. Eles então são recebidos por Menas Reynard, que serve diretamente ao Sr. Lumeire, e Ars se apresenta a ele dizendo que vem no lugar de seu pai. Menas percebe que o Lord Raven está realmente doente, até porque mandou seu próprio filho e tal, e faz uma prece para sua rápida recuperação. Ars então utiliza sua habilidade de avaliação em Menas e percebe que ele tem atributos médios altos, o que o torna um bom generalista. Menas tenta convencer Charlotte e Ritz a se juntarem ao castelo de Canarré e servirem por ali, pois ele ouviu falar muito bem de suas proezas. Ars se surpreende com essa proposta repentina, mas Ritz e Charlotte a recusam prontamente porque já juraram lealdade à família Louvent. Menas fica decepcionado por não tê-los encontrado antes, mas fica feliz que eles estejam servindo a uma boa família. Ars agradece ao elogio e Menas diz que é hora de encontrar com os outros lords para não deixá-los esperando. Ele os leva até a porta da sala de reuniões, que Ars abre e eles entram. Ars se apresenta ao Lorde e informa que ele está representando seu pai, Lord Raven, que é o prefeito de Lamberg. Ninguém responde, então Ars decide rapidamente se sentar ali todo tímido, antes que seus joelhos comecem a ceder por conta da pressão do ambiente. Ars se pergunta por que os Lords estão silenciosos e pensa que eles não o levaram a sério por ser uma criança. Eis que Crow Oslo então reconhece Ars como filho de Raven e elogia suas saudações. Ars identifica Crow como o Lorde de Colmer. Ars diz a Crow que ele deveria ser o primeiro a cumprimentá-lo, mas Crow, feliz em ver Ars crescido, oferece-lhe alguns biscoitos ali para ajudar ele a relaxar. Ars agradece o gesto, mas percebe outro Lorde olhando para ele intensamente, o que o deixa ainda mais nervoso. Antes que Ars possa falar algo para ele, as portas da sala se abrem e todos se levantam, e faz uma referência enquanto o Sr. Lumeire, o chefe do condado de Canarré, entra. Ele agradece a todos por virem e Ars usa sua habilidade de avaliação para verificar suas estatísticas. Ele nota que Lumeire tem uma alta habilidade de diplomacia, mas percebe que ele não tem nada de excepcional. Então Ars logo percebe que Menas, o seu subordinado ali, compensa o que o chefe não tem, e ele conclui que ambos são capazes de encontrar uma solução certa para qualquer problema do condado se eles trabalharem juntos. O Sr. Lumeire se desculpa por convocá-los em tão curto prazo, mas queria transmitir algumas informações pessoalmente. Ele anuncia que a guerra está inevitável agora que o Duque de Missian foi assassinado e informa que o condado de Canarré apoiará o Sr. Couran, o filho mais velho dele. O Sr. Lumeire pergunta se há alguma objeção à sua decisão, mas todos os presentes concordam com ele. Ele também informa sobre os rumores de que o Ducado de Sitz poderia aproveitar a oportunidade para tentar atacá-los e aconselha a todos a prepararem suas forças para a guerra iminente. E enquanto os outros lords estão enviando mensagens para seus territórios, Ars permanece sentado em seu lugar, dominado pelo nervosismo. O Sr. Lumeire se aproxima dele e Ars pede desculpas por sua rudeza, mas o Sr. Lumeire só queria estender seus cumprimentos a Lord Raven. Ele agradece por sua preocupação, mas o Sr. Lumeire elogia Ars por representar tão bem seu pai, apesar de ter apenas 11 anos. Ele sabia que Lamberg tinha uma grande força militar, apesar de ser um território pequeno, e diz a Ars para fazer o seu melhor nos tempos de guerra que virão, pois conta com ele. Ele estende essa expectativa em Ritz e Charlotte também, e eles garantem que darão o seu melhor. O Sr. Lumeire então se retira da reunião e todos fazem uma promessa silenciosa de não decepcioná-lo. O Lorde que estava encarando Ars anteriormente chama por ele e se apresenta como Lord Hammond. Ars o
reconhece como o senhor território torbequista, ou seja, ele é o pai de Lícia, ou seja, ele é o sogrão. Agora tá fácil entender o olhar de morte que rolou por ali. Arce pergunta por que o Lorde se aproximou dele e o Lorde informa que Lícia tem estado de mau humor desde que voltou, pois ficou insatisfeita com as suas interações com ele. Embora Arce pergunte o que ele fez de errado, ele se desculpa por ser a causa do mau humor de sua filha. Eis que Lord Hammond pergunta a Arce se ele respondeu às cartas de sua filha, e Arce lembra que não conseguiu responder a última porque seu pai adoeceu e então o Duque foi assassinado, então ele não teve tempo para si mesmo por conta disso. Ele diz a Lord Hammond que por conta disso não respondeu e o Lorde fica decepcionado ao ouvir isso. Arce promete enviar uma resposta assim que voltar para casa. O Lorde percebe que sua filha gosta de Arce porque ela, que antes agia sem emoção, recentemente se tornou expressiva e óbvia. O Lord Hammond confessa que não deu atenção suficiente a ela quando ela era mais jovem, depois de notar como ela era inteligente. Isso por consequência deixou Lícia solitária porque ele optou por priorizar seu trabalho como Lorde em vez de dar a atenção que uma criança merece. Lord Hammond então esperava apenas que ela pudesse ser feliz, pois ela presenciou diversas brigas entre aristocratas e seus territórios quando era mais jovem, o que a deixou abalada. Lord Hammond continua dizendo que ele sabe que ele é culpado disso, mas não pôde evitar de descontar suas frustrações em Arce por entender que ele pudesse estar brincando com os sentimentos de sua filha. Ele se desculpa por isso, pois reconhece Lord Raven como um guerreiro incrível e sua filha está em segurança com o filho dele o deixa feliz. Com isso, ele dá a eles a sua permissão para que se casem. Ele pede a Arce que cuide de sua filha e Arce promete fazer o melhor para torná-la feliz. O Lord Hammond então se afasta e Arce percebe o quanto ele se importa com sua filha. Eles retornaram para casa e Arce informa a Lord Raven sobre as informações passadas na reunião. Ele não se surpreende com a decisão de Lord Lumeire, mas diz a Arce que não esperava que ele fosse a uma reunião pessoalmente. Arce pensa que seu pai está descontente com suas ações, mas recebe um afago carinhoso ali na cabeça enquanto seu pai o elogia por sua maturidade. Ele agradece ao pai pelo elogio e segue para o seu quarto para escrever uma carta em resposta para Lícia. Ele lhe conta a razão pela qual não pôde responder imediatamente, mas também a informa que conheceu seu pai. Ele espera que suas famílias possam colaborar durante a guerra, mas está preocupado com o bem-estar dela agora que as tensões estão mais altas. Ele se lembra da promessa feita ao pai dela de vencer a guerra para poder protegê-la, então na manhã seguinte ele decide treinar com Ritz. E enquanto eles estão treinando, Ritz o derruba, mas ele se levanta para continuar porque ele quer ser capaz de fazer o mínimo quando a guerra finalmente estourar. Ritz o aconselha a dar uma descansada, já que eles têm treinado desde amanhã, mas Arce insiste para continuar, pois ainda se sente bem fisicamente. Arce fica desapontado por não estar melhorando, enquanto ele percebe que todos os outros ao redor estão progredindo. Ele lembrou então do resultado desastroso da batalha simulada, onde ele liderou algumas tropas, o que o fez perceber que ele não tem experiência alguma na prática da guerra. Ele recordou como recuou ao ver os soldados se aproximando, e embora soubesse que Ritz e Charlotte o ajudariam, ele não queria destruir a moral das tropas no campo de batalha por sua falta de confiança. Ele sabia que seria inútil liderar um exército de pessoas poderosas se ele fosse fraco. Roselle de repente corre até ele e informa que o Lorde de Comer está pedindo ajuda porque o Ducado de Sitz enviou uma tropa de invasão para o território deles. Ritz lembra que Lord Crow está encarregado daquele território, mas conclui que eles não podem ficar de fora da batalha, porque eles estão próximos a Comer e serão os próximos na lista de invasão. Arce percebe que é hora dele ir para a batalha, pois seu pai não está em condições de liderar as tropas. Ele obviamente fica nervoso, mas informa que liderará as tropas e pede que se reúnam no pátio, e Ritz promete ajudá-lo a vencer sua primeira batalha. Então vemos que as tropas ali se reuniram e Arce começa a dizer que vai os liderar a batalha, mas seu pai o interrompe repentinamente porque ele ainda não está pronto para um campo de batalha. Lord Raven decide liderar as tropas, mas Arce o lembra que ele está doente e não pode ir à guerra. Ele diz a Arce que dará sua vida a proteger o futuro do condado de Canarré. Ritz tenta defender Arce, mas Lord Raven diz para ele não se intrometer. Arce então tenta convencer Lord Raven de que eles vencerão porque eles têm Ritz e Charlotte ao seu lado, mas Raven diz que o problema é que Arce não tem cara de guerreiro. Ele percebe que Arce não sabe do que está falando, então ele pede aos seus soldados que tragam o criminoso para sua execução. Ele diz a Arce que o criminoso ali cometeu diversos crimes hediondos, mas sua doença atrasou a execução dele. Ele diz a Arce para assistir enquanto ele executa o criminoso e promete reconhecer Arce como um guerreiro e deixá-lo liderar as tropas em batalha se ele permanecer calmo diante dessa situação. Arce pergunta como seu pai espera que ele permaneça calmo quando um homem está prestes a ir de vala, mas o criminoso diz a ele que já cometeu diversos crimes e os mais satisfatórios foi quando ele tirou vidas de inocentes assim como as de Arce. Raven então dá a ordem para realizar a execução e embora Arce tente se manter calmo, ele fica nauseado e vomita. Seu
pai diz que não há nada pra se envergonhar, pois todo mundo reage assim na primeira vez, inclusive ele mesmo se sentiu dessa forma. Porém, no campo de batalha e de arrasta é algo que infelizmente acontece, e se o líder reagir dessa forma, certamente não será capaz de manter o comando em uma batalha toda. Os companheiros de Ars correm ao seu lado para tentar confortá-lo, mas Raven diz a eles para segui-lo, pois precisam ir para a batalha. Enquanto eles se afastam deixando Ars de joelho, ele chora e percebe que realmente não está pronto para a guerra. E o episódio acaba com tons de choque de realidade misturados com frustração, e eu falei que o anime iria começar a incendiar a partir de agora, e digo mais, esse foi apenas o estopim. Daqui pra frente é só pra trás o sentido de guerra e tal. E eu tô muito curioso sobre como essa história vai desenrolar também, pra ver como Ars vai amadurecer com tudo isso. E se você também está curioso e quer continuar vendo esse recap aqui no canal, deixa nos comentários que você quer a parte 7 pra que eu traga ela pra você. Deixa o like pra fortalecer esse vídeo e fazer com que ele fique mais brabo que o Raven. E se inscreve e ativa o sininho pra que o canal cresça e fortaleça, assim como o Ars vai crescer e fortalecer também. Iniciamos o episódio já no olho do furacão, onde vemos que o pessoal já está em meio ao conflito. Vemos que Raven lidera as ações e Reed serve como seu fiel escudeiro durante a batalha em campo, lhe concedendo suporte total. Enquanto eles batalham, vemos que Roselle dá ao exército as coordenadas sobre suas formações e Charlotte também explode a muralha do forte com uma bola de fogo gigante, tendo sua unidade de magos como suporte. Vemos que Lord Raven está tossindo sangue, mas a adrenalina da batalha o mantém lutando. O inimigo superava o exército de Canaã em 50%, mas o desempenho mágico das forças de Lovent compensou a desvantagem numérica e permitiu que eles tomassem a fortaleza. Infelizmente, Raven desmaiou assim que a campanha de um mês terminou. Ele voltou a Lamberg inconsciente 4 dias após o 12º aniversário de Ars. Os jovens gêmeos vão ao seu pai e perguntam à mãe se ele vai morrer. Tudo que ela pode fazer por eles agora é abraçá-los. A cena então corta e vemos Ars encontrando seus 3 amigos em frente à porta do quarto de seu pai e os parabenizando pela grande vitória, mas eles estão preocupados com as feridas no rosto dele. Ele assegura a eles que isso é um efeito colateral do treinamento que ele tem feito. Reed relata que a longa campanha afetou a saúde já debilitada de seu pai. Ars sente que isso tudo foi culpa dele, afinal, foi por causa de sua fraqueza que ele foi forçado a lutar estando mal das pernas a nível de saúde. Eles tentam consolar ele e dizer que não foi culpa dele, mas ele apenas agradece pelas palavras gentis e informa que vai treinar. Ars pede que o informem se a condição de seu pai mudar. Charlotte então revela aos rapazes ali que os soldados que ficaram para trás contaram que Ars se dedicou ao treinamento diário. Ela só espera que ele não acabe ficando doente por causa do excesso de treinamento. Eis que alguém bate na porta em um horário incomum e isso preocupa os nossos heróis. Eis que quem chega por ali é Lícia, que pede desculpas pela visita tardia e sem avisá-los. Ela conta a eles que veio pois está muito preocupada com o Ars. Ela narra que eles têm trocado cartas, mas que desde o início do conflito ela percebeu que de alguma forma ele foi se distanciando. Ainda que para alguém mais desatento isso não possa parecer, ela sente que algo está diferente e ela deseja saber se algo aconteceu. Charlotte e Roselle olham para Reed e pedem para ele explicar. Ele revela o incidente da execução pouco antes de irem para a batalha e como Ars se sente inadequado por ter ficado para trás. Ele se sente culpado porque sua incompetência piorou a condição de seu pai. Lícia também sente a depressão, se sentindo péssima por não fazer nada pelo seu noivo em um momento de necessidade. Ela exige vê-lo e é direcionada ao campo de treinamento. Ela então o vê treinando arduamente enquanto é derrubado diversas vezes. O jovem expressa seu desejo de proteger a todos, assim como seu pai tem feito durante sua doença. Lícia tem o discernimento para perceber que aquele não era o momento para ela atrapalhá-lo. Ela informa o trio sobre isso. A empregada então interrompe eles para informar que Raven recuperou sua consciência, mas quer ver Reed, Charlotte e Roselle primeiro. O Duque então pede desculpas por causar problemas com seu desmaio. Os outros dois quase desmaiam junto quando Charlotte casualmente comenta sobre o estado do chefe deles. Ele, no entanto, permite isso, porque ele não está falando com eles como seu senhor no momento. Raven começa pedindo que eles falem sobre suas opiniões sobre morar na casa. Todos respondem positivamente. O Duque segue com a notícia bombástica de que ele não tem muito tempo de vida. Eles até tentam protestar e dizer que não, mas ele conhece seu corpo melhor do que ninguém. Ele pede que o deixem dizer essas palavras enquanto ainda pode. Todos ficam em silêncio quando ele confessa que não sabia o que esperar deles quando Ars os trouxe. Reed é um malcano, Charlotte é uma mulher e Roselle é uma criança, mas eles se tornaram os pilares que sustentam o domínio. Ele expressa sua gratidão por terem vindo para casa Lovent e deixa claro que também está orgulhoso do progresso deles. Raven implora para que apoiem Ars, porque ele se arrepende de não tê-lo em
enviado para a batalha antes para mostrar a realidade do mundo, e ele percebe isso agora e diz que agora é tarde demais, pois ele está à beira da morte. Ele então lhes faz esse pedido, mas não como seu senhor, mas como o pai de Ars, pois Raven sabe que seu filho é gentil, amado pelo povo e pode ver o potencial nos outros, e os três à sua frente são a prova disso. Roselle então menciona que se não fosse por Ars, ele continuaria se culpando e nunca teria se entendido com sua família, mencionando que ele quer estudar ainda mais para poder ajudar o Ars na sua jornada, pois foi ele quem lhe deu confiança. Charlotte, por sua vez, menciona que não sabe muito sobre esse lance de domínios, mas o que ela sabe e tem certeza é que quer o futuro que o Ars está tentando alcançar, mencionando que foi ele quem lhe deu sentido à sua vida, mencionando também que não pretende servir e apoiar qualquer outra pessoa que não seja ele. Reeds também se pronuncia, dizendo que se alguém tentar impedir Ars de atingir seus objetivos, ele lutará até ser o último a ficar em pé e promete proteger a vida dele com a sua própria vida. Raven diz que isso é algo que ele não quer, pois ele quer Reeds sempre vivo para proteger seu filho querido. Os três então reverenciam a ele e agradecem por serem acolhidos, e eu só digo que, sei lá, começou a chover por aqui, pois meu rosto de alguma forma começou a ficar molhado. Tá doido, o anime se construiu muito bem para chegar até esse momento, não tem como não se sensibilizar. Reeds então pede mais um favor ao Lorde, nisso ele abre a porta e deixa Alicia entrar enquanto eles saem. Ela então cumprimenta elegantemente seu sogro ao se apresentar. Ambos lamentam por se encontrar nessas circunstâncias, mas Alicia fica chocada ao saber que já se encontraram antes, e foi em um funeral. Raven diz que a forma como ela lidou com uma criança chorando durante a manhã mostrou sua profunda bondade, e ele queria alguém como ela ao lado de Ars. Por isso ele solicitou um noivado com seu filho. Ele explica como o território da casa Lovent é pequeno e Ars ainda não é tão confiável, mas ela o interrompe educadamente e concorda que a gentileza de Ars pode torná-lo vulnerável, mas ela se emociona ao afirmar que ele está tentando superar isso para ser mais como seu pai. E com essa demonstração, Raven percebe que Alicia se apaixonou por Ars e menciona isso. Ela, por sua vez, afirma que foi do fundo do coração, e a chuva prossegue por aqui. O Duque pede para ver Ars em seguida, então ela informa ao pessoal quando sai e agradece a Reeds por lhe dar a oportunidade de conversar com seu sogro. Assim que ela sai e ele fica sozinho, as memórias de Raven inundam sua mente, fazendo-o chorar enquanto bate na parede de frustração. E caras, alguém pelo amor de Deus tira a caneta da mão desse escritor, velho. Nem ele nem quem adaptou esse momento tão bem saem brincar, gente. E bem, se Reeds, que é duro feito aço, desabou, acho que tá liberado, né? A cena corta e Ars finalmente entra animado ao ver que seu pai recuperou a consciência. O jovem corre com algumas ervas e livros, dizendo que pesquisou sobre a doença do pai enquanto estava lutando. O jovem tem alguns remédios que quer que ele experimente. Há também um médico habilidoso em uma província vizinha que eles podem contratar. Raven o interrompe para comentar sobre o quanto seu filho cresceu. Isso leva a contar sua história de vida sobre como decidiu se tornar um guerreiro quando ele tinha mais ou menos a idade de Ars. Ele morava em uma aldeia na província de Missian, mas o senhor de suas terras era impiedoso com seus impostos e, sinceramente, isso me faz pensar que essa história se passa em terras conhecidas. Isso forçou Raven a fugir pela cidade com apenas 10 anos de idade, onde ele viu o governador de Missian e foi tocado por sua destreza. Isso o inspirou a aprender a arte da espada e se tornar um soldado, e a partir daí suas conquistas lhe renderam nobreza junto com tudo que ele preza agora, mencionando que Lamberg e seus habitantes são o seu tesouro. Ele deixa claro para Ars que sua doença piorando não tem nada a ver com ele. Raven pode ver mais prontidão no rosto de seu filho agora e isso o conforta. Ele então se desculpa por sobrecarregá-lo pelo fato de ser seu filho, mas Ars diz que isso é justamente o contrário, pois ele é muito feliz por ser seu filho. Os dois acabam conversando a noite toda e mais tarde são acompanhados pelo resto da família. Mas na manhã seguinte, Raven descansou e eu me recuso a colocar esse fato com outras palavras. O dia do funeral chegou e todos vão prestar suas homenagens. Ars menciona que mesmo ele não sendo tão forte quanto seu pai, ele promete a todos que cuidará e protegerá eles, e justamente por ele não ser forte, ele também pede que lhe ajudem. Todos o aplaudem e lhe dão palavras de encorajamento. E sabemos que Charlotte se lembra de um momento em campo de batalha, onde ela chamava Raven de tio, agradecendo pelos ensinamentos e por todo o apoio que lhe concedeu. Roselle, por sua vez, lembra-se de momentos onde estava estudando e Raven o flagrou fazendo isso à noite. Ele mencionou ao Lorde que queria evoluir o mais rápido possível para ser útil ao Ars, mas Raven mencionou que ele era apenas uma criança e deveria crescer aos poucos, junto com o próprio Ars. Na sequência, ele gentilmente tira sua mantinha ali e cobre o garoto. Alicia também lembra das últimas palavras que trocou com ele, onde Raven pedia para ela apoiar Ars de perto, e ela disse que o que ela pensa pode ser inapropriado, mas ela está muito feliz de estar ali. Depois que todos se despedem, Ars se anuncia como o novo mestre da casa Lovent e todos se
ajoelham. Ele agradece a todos por reconhecê-lo e espera que seu pai cuide dele e de todos eles. Mais tarde, em uma taverna, uma mulher misteriosa ouve alguns caras falando sobre os rumores de que o governador foi assassinado por um de seus filhos durante a disputa de sucessão. Ela se aproxima querendo ouvir mais sobre isso e pergunta se eles não querem pagar uma bebida pra ela, e nisso o episódio acaba. E caras, que episódio bem escrito e bem dirigido. Tudo nele foi conduzido com respeito, contando pra gente as coisas no melhor momento e da melhor forma. Esse é sem dúvidas um dos melhores animes da temporada até o momento. A dúvida que fica agora é: quem é essa mulher misteriosa e de que forma isso vai conectar-se ao nosso prota? Se você quer continuar acompanhando a história de Ars aqui no canal, deixa aqui nos comentários que vocês querem a parte 8 para que eu traga ela pra vocês, senta o dedão no like para que esse vídeo chegue até novas pessoas e se inscreve e ativa o sininho para ajudar o canal a crescer.